não vai fazer cair o governo, mas o CDS diz que as moções não servem só para isso. Depois de 4 meses com 109 mortos nos incêndios, Costa enfrenta a sua primeira censura. O que dizem os dois lados em resposta direta à pergunta que vai em título Sabes, já que não servirá para derrubar o governo. Para isso, era preciso que a maioria dos deputados estivesse de acordo em votar a favor da censura, e essa maioria contra o governo não existe hoje na Assembleia da República. A maioria de esquerda que, desde dezembro de 2015, tem permitido a Antônio Costa governar, assenta em 4 bancadas parlamentares que, juntas, têm 122 deputados PS, PCP, BI e Verdes. A direita assenta em 107, o que faz com que seja curto o desvio necessário para fazer cair este governo. 9 deputados para 0 S116 da maioria absoluta, mesmo sendo curto, parece ser facilmente alcançável, sobretudo quando o primeiro teste a geringonça vem na perspectiva de BI e PCP da ponta de lá da direita. O CDS sabia que dificilmente desencaminharia a esquerda que apoia o governo socialista quando avançou com a moção de censura, mesmo que o seu conteúdo fosse relativo aos trágicos incêndios do último verão e do início do outono e as 109 mortes na sequência desses fogos, e acabou por confirmá-lo dias depois, com BI e PCP a fazerem declarações no sentido do chumbo da iniciativa democrata cristã. Ao Observador, o líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães, garante, no entanto, que esta não é uma moção calculista e de taticismo político, é um direito e um dever de dar voz institucional à indignação de um país que assiste atônito à falência do Estado, à falta de capacidade para fazer cair o governo. O CDS agarra-se ao marco político. O Estado não foi capaz de salvar pessoas, bens, florestas, não foi capaz de salvar o essencial. Se esta não for uma razão para apresentar uma moção de censura, por que razão o faríamos? Desde que a democracia é a democracia. O parlamento assistiu a 31 moções de censura ao governo. A primeira em maio de 1979, do PCP ao governo chefiado por Carlos Mota Pinto, e apenas uma cumpriu em pleno a sua função: deitar abaixo um governo. Foi em 1987, na moção apresentada pelo PRD ao primeiro governo liderado por Cavaco Silva, a antecipação de eleições. Depois dessa censura, acabou na primeira maioria absoluta do então primeiro-ministro. Nos 10 anos que se seguiram, mesmo perante a evidência de uma maioria, não deixaram de aparecer moções, mas a maior parte delas, 20, apareceram depois disso. Passos e Sócrates foram os mais censurados, 6 moções cada, e a diversidade de razões para estas moções tem sido imensa. Exemplos: o apoio do governo de Durão Barroso à guerra do Iraque, PS, PCP, BI e Verdes. Em 2003, travar a política de exploração e empobrecimento, construir uma política patriótica e de esquerda, PCP. Em 2012, por o governo de José Sócrates não ter referendado o Tratado Europeu, Bloco. Em 2008, a desorientação política do primeiro-ministro Antônio Guterres, a única do PSD. Em setembro de 2000, esta moção concreta do CDS, motivada pelas falhas do governo nos incêndios trágicos de 2017, foi já aproveitada pelo presidente da República. Na declaração ao país de há uma semana, para Marcelo Rebelo de Sousa, também não haveria grandes dúvidas sobre a existência de um contexto para a queda do governo. Ainda assim, o chefe de Estado disse ver na moção uma oportunidade para que a Assembleia soberanamente clarifique se quer ou não manter em funções este governo. Condição essencial para, em caso de resposta negativa, se evitar um equívoco, e de resposta positiva, reforçar o mandato para as reformas inadiáveis. Para o presidente, o equívoco seria a solidez do suporte do PCP ao governo, algo que os comunistas já trataram de afirmar com a ambiguidade que os caracteriza. Ver o último ponto. Sabendo a partida que a censura teria perna curta, Marcelo Rebelo de Sousa definiu logo ali o quadro da etapa
seguinte o governo fica sem qualquer desculpa para não avançar com as reformas inadiáveis, concretamente em matéria de florestas e prevenção de incêndios. Até agora, ninguém podia garanti-lo, afinal, ainda em julho, logo depois do fogo de Pedrógão Grande, a Assembleia da República fez audições em tempo recorde para fazer avançar uma reforma que estava há meses à espera de uma resposta parlamentar. No final, foi um dos parceiros do governo que fez cair uma das peças centrais, ao lado do PSD e do CDS. O PCP chumbou o Banco de Terras, onde ficariam as terras identificadas como não tendo dono no novo registro cadastral, e isto mesmo depois de o governo ter feito uma alteração de última hora para tentar ir ao encontro das preocupações comunistas. Reforma florestal, PCP chumba Banco de Terras, mas governo vai insistir no governo. A análise política ao impacto desta censura é sem surpresa desdramatizada. Numa entrevista conjunta à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o ministro da Solidariedade e da Segurança Social reconheceu o direito democrático e parlamentar do CDS de apresentar uma moção, mas quando questionado sobre se a confiança do governo sairá reforçada, Vieira da Silva disse: não creio que vá produzir mudanças muito significativas, também não digo que pelo chumbo da moção o governo sairá reforçado. Certo é que esta terça-feira, a partir das 15 horas, Antônio Costa enfrentará a primeira moção de censura desde que é primeiro-ministro. Serão mais de 3 horas de debate com meia dúzia de intervenientes do lado do CDS, o partido proponente, e muitos dos argumentos e contra-argumentos já estão estudados nas várias frentes. O ataque do CDS à questão política propriamente dita, sobre o timing da moção de censura, a esquerda não tem poupado o CDS às críticas de aproveitamento político de uma tragédia, a mais forte das quais veio da líder do bloco de esquerda, Catarina Martins, que classificou a moção apresentada no primeiro dia de luto de truque grotesco. Durante o último debate quinzenal, quem critica o CDS por usar um truque político com um fundamento que reforça o governo está a cair num erro em que o CDS nunca pensou, responde Nuno Magalhães, que garante ainda que a moção nasceu de uma atitude espontânea do partido e visa dar voz à indignação das pessoas. Uma moção também serve para isto, afinal, entre todas as que foram apresentadas até hoje e por todos os partidos, só uma foi aprovada, argumenta. O facto de a ministra da Administração Interna se ter demitido entretanto tira peso a esta iniciativa, não reforça, diz o líder parlamentar, para logo depois elencar os recuos. O primeiro-ministro nos últimos dias demitiu a ministra da Administração Interna, pediu desculpa, reforçou meios operacionais, apresentou propostas que chumbou, como a alteração ao contrato do SIRESP, já aprovou indemnizações por mecanismos extrajudiciais, o que mudou para tomar estas medidas em 8 dias quando não tomou em 4 meses. O CDS vai cobrar cada um destas medidas que, diz, poderiam ter surgido logo após a primeira tragédia. Em Pedrógão Grande, foi preciso uma nova tragédia, lamenta o deputado centrista, que também diz ter sido precisa a declaração ao país do presidente da República para o governo avançar. A líder do partido Assunção Cristas já tinha dito no último debate quinzenal que falhou a competência e a descoordenação de quem foi nomeado pelo governo, apontando ao executivo desleixo e incompetência, com críticas também à gestão política da situação, nomeadamente as declarações polêmicas da ex-ministra da Administração Interna, do seu secretário de Estado e também do próprio primeiro-ministro na noite de domingo, dia 15 de outubro, e madrugada do dia seguinte. O que disseram aos portugueses foi salvese quem puder, palavras, expressões e acusações que terão novamente palco no debate desta terça-feira. Relatório: todas as falhas que contribuíram para a morte de 64 pessoas. O CDS está também preparado para rebater a justificação da esquerda para uma época de fogos devastadora este ano. O argumento do governo, e não só, tem sido o fenômeno das alterações climáticas
climáticas e a condições meteorológicas particularmente propícias para o aparecimento de fogos durante o último verão e também no início do outono, o CDS recusa que a explicação fique por aí e vai trazer para o debate as conclusões do relatório da Comissão Técnica Independente sobre Pedrógão Grande, que apontou falhas ao nível operacional. A partir do momento em que foi comunicado o alerta de incêndio, não houve a percepção da gravidade potencial do fogo, não se mobilizaram totalmente os meios que estavam disponíveis e os fenômenos meteorológicos extremos acabaram por conduzir o fogo, até às 3 horas em ponto do dia 18 de junho, a uma situação perfeitamente incontrolável, concluíram os especialistas. Além disso, Nuno Magalhães ainda antecipa uma argumentação mais política, como a que tem preparada para o bloco de esquerda, por exemplo, caso o partido se escude também nas condições meteorológicas. Como já aconteceu em 2013, houve incêndios onde morreram bombeiros e o deputado do bloco Pedro Soares disse que o governo de então não se podia esconder das questões de meteorologia. A incompetência do governo não pode encontrar justificação na meteorologia, dizia o deputado do BI nessa altura perante o executivo PSD-CDS, acrescentado que competente é um Estado competente colocar um dispositivo no terreno que permita contrariar os efeitos, tanto ao nível do ataque direto como da prevenção. Agora o bloco de esquerda apoia o governo socialista e o CDS vai preparado para atirar a todas as frentes da geringonça. A defesa do governo: o ataque é a melhor defesa e Antônio Costa já testou, no último debate quinzenal, um ataque à direita, em forma de desafio que deverá repetir no debate da moção de censura. Está ou não disponível para apoiar as medidas que forem necessárias e algumas já avançadas no Conselho de Ministros extraordinário de sábado a seu favor. O primeiro-ministro tem o pedido do presidente da República no sentido da necessidade de uma convergência alargada sobre a floresta em Portugal, e o desafio não servirá apenas para atirar à direita. Antônio Costa também deve fazer a mesma pergunta aos parceiros do governo no parlamento. O que aconteceu não é normal e é inaceitável. Não nos podemos conformar, mas convém não confundir o realismo com a aceitação da realidade, disse o primeiro-ministro no quinzenal para desafiar também o CDS para a necessidade de concretizar em medidas e tirar do papel as recomendações e conclusões da comissão independente. Espero que os que concordaram com a comissão também estejam de acordo em pôr em prática as suas conclusões, desafiou muito claramente na semana passada. O relatório da Comissão Técnica Independente será, aliás, aliado na defesa do governo das acusações que venham da direita, concretamente do PSD, já que foram os sociais-democratas que defenderam a existência desta comissão para apurar o que se passou em Pedrógão. Costa sobre incêndios: admito ter errado pela forma como exprimi as minhas emoções, mas Antônio Costa tem para levar a este debate as medidas tomadas entretanto no Conselho de Ministros extraordinário. Muitas delas constavam precisamente nas recomendações dos técnicos independentes. À noite, depois da longa reunião do governo no sábado, o primeiro-ministro avisou que o tempo das instituições não é o tempo de cada um de nós. A um governo compete saber ponderar as conclusões e recomendações de técnicos e da Assembleia da República para poder decidir. Respeitamos esse tempo e agimos, disse, para justificar que as medidas só surgissem agora, e no que a ação diz respeito, o primeiro-ministro levará ainda uma garantia para a esquerda, que já questionou o governo sobre a capacidade financeira para dar respostas às necessidades que decorreram dos trágicos fogos, tendo em conta os compromissos europeus. Pode haver muitos problemas, mas não é por falta de dinheiro que não vamos tomar medidas. Costa diz que espera cumprir a trajetória de redução do déficit, sem sacrificar aquilo que não pode ser sacrificado, mas o que tiver de ser feito será feito, garantiu. No Conselho Europeu do final da semana passada, Antônio Costa soube da intenção da Comissão Europeia de não contar para o déficit as despesas dos incêndios. O comissário europeu dos assuntos econômicos, Pierre Moscovici,
Moscovici defendeu mesmo uma abordagem inteligente e humana em relação à despesa pública, que seja assumida pelas autoridades portuguesas para enfrentar os incêndios. Não faltará também um ataque político de peso, se não de Antônio Costa tão diretamente, pelo menos da bancada do PS, a responsabilidade do governo anterior na organização da floresta, por exemplo, e neste ponto concreto acertando diretamente na líder do CDS Assunção Cristas, já que quando esteve no governo chegou a acumular numa primeira fase as pastas da Agricultura, Ambiente, Ordenamento do Território. O próprio Antônio Costa já o tinha feito durante o verão, depois de Pedrógão Grande, quando desafiava a direita para participar no debate sobre as alterações que viessem a ser necessárias. Quero saber se aquela senhora que foi 4 anos ministra da Agricultura e nada fez pela floresta e que hoje todos os dias fala, vai estar presente ou não vai estar presente. Quero saber se o anterior primeiro-ministro que todos os dias critica os bombeiros, vai, alguma vez, fazer alguma coisa pela floresta, porque nada fez durante os 4 anos em que foi primeiro-ministro. A referência, na altura, até indignou o PSD. O contra-ataque da esquerda ao lado do governo estarão os parceiros parlamentares, pelo menos no que ao ataque à Assunção Cristas diz respeito. Na semana passada, Catarina Martins chamou-lhe a ministra dos Eucaliptos, acusando a líder do CDS de ter sido responsável pela liberalização total da expansão do eucalipto. Nuno Magalhães chama-lhes desculpas de mal pagador ao mesmo tempo que atira a ironia, em declarações ao Observador. Afinal, em vez de termos um pinhal de Leiria, temos um eucaliptal de Leiria. E remata com um convite à esquerda: todos temos de assumir responsabilidades, não arranjem desculpas para não aprovarem a moção de censura. Assunção Cristas foi responsável pela liberalização total da expansão do eucalipto. Chumbo da esquerda está garantido. O PCP anunciou-o logo quando o texto foi apresentado. Naturalmente, o PCP não pode ter outro voto que não seja o voto contra, disse João Oliveira. Tornou-se claro que esta moção de censura não tem rigorosamente nada a ver com a resolução dos problemas da floresta. Não resulta desta moção outra coisa que não seja aproveitar uma tragédia com a dimensão que teve a tragédia dos incêndios florestais deste ano para retirar dividendos da parte do CDS, disse o líder parlamentar comunista, marcando aquela que vai ser a crítica maior feita ao CDS nesta terça-feira, e tanto no sentido de voto como na crítica ao CDS. O mesmo virá da bancada do Bloco de Esquerda e dos deputados dos Verdes. Mas se os dois parceiros do PS têm críticas ao lado de lá do hemiciclo, também não ilibam totalmente o PS nesta matéria, sobretudo quando atiram aos governos anteriores que nada fizeram pelas políticas florestais. E essa culpabilização mais generalizada não faltará também neste debate. Além disso, nos últimos dias, do lado comunista da geringonça deixou claro que deste travam a uma moção e censura ao governo não ser pode ler um reforço do mesmo. O chumbo de uma moção de censura não reforça o governo, o chumbo de uma moção de censura diminui quem apresenta uma moção de censura procurando aproveitar uma tragédia para efeitos partidários, ou seja, na ótica comunista, ninguém ganha, só perde o CDS. Para Marcelo, moção de censura acaba com o equívoco do apoio do PCP.